E aí pessoal, tudo bom com vocês? Tô trazendo hoje mais um vídeo, tá? E hoje o assunto é sobre os falsos profetas. Que se falam muito sobre os falsos profetas, mas ninguém sabe quem são eles, né? Ninguém vê eles por aí, né? Então, hoje eu venho trazendo um assunto sobre eles, tá? Espero poder ajudar alguns amigos, alguns irmãos aí que despertar, né? Porque hoje as doutrinas não estão ajudando muito não, né? Então, pessoal, antes de começar esse vídeo, vamos dar aquele like, tá? E ativar o sininho aí para ajudar o canal, tá? E também um amigo aí para divulgar para outras pessoas essas mensagens. Então, pessoal, eu vou passar um versículo para vocês aqui, alguns, que é a qual vocês próprios podem, por si próprio, pesquisar, tá? A respeito do assunto. Vou falar aqui para vocês anotem aí, tá? Mateus 24:11, tá? Mateus 24:11. Mateus 24:24. Mateus 7:15. Marcos, tá? Capítulo 7, versículo 6, 7, 8 e 9. E o 13 também, tá? E 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. E tem muitos outros versículos falando a respeito do assunto. Porém, eu estou passando alguns para vocês despertarem um pouquinho e conhecer um pouquinho mais. Por vocês, por si próprios, vocês vão conseguir achar muitas verdades sobre isso, tá? Sobre esse assunto. Então, vamos agora ver o que vem falando em 2 Pedro. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Olha só, aqui está se falando que de duas pessoas, duas classes de pessoas. Tem o falso profeta, né? Vamos ver de novo? Examinar aqui. Assim como no meio do povo surgirá falsos profetas. Então, falsos profetas. O que são os falsos profetas? São aqueles que vivem profetizando, tá? Profetizando, mas esses são os falsos. Os falsos, eles profetizam da forma que aqui a Escritura fala. Falsos profetas. Que se profetiza sobre a prosperidade, profetiza sobre que você vai ganhar um carro do ano, que você vai ganhar apartamento, que você vai ganhar uma ilha só para você, que você sempre vai estar prosperando nesse mundo, tá bom? Porém, a Escritura fala o contrário, tá? E também vem falando agora sobre os falsos mestres, aqueles que ensinam, mestre a um só, aquele, o Altíssimo. Então, falsos mestres, olha só, que coisa, hein? Falsos mestres. Então, os falsos mestres, eles andam ensinando o povo coisas erradas, heresias, preceitos de homens, tá? Então, o que eles andam ensinando hoje em dia? Algo que as Escrituras não falam. Eles falam que é daquela forma, mas a Escritura fala que é outra. Então, pessoal, vamos abrir os olhos, tá? Tirar essa vendazinha para a gente começar a enxergar a verdade. Tá? Então, aqui se fala muito bem sobre eles. E se fala que aqui mais assim, eles ensinarão heresias destruidoras. Heresias, pessoal, são aquelas coisas que as Escrituras não falam, tá? Eles tiram apenas da boca deles coisas que as Escrituras que não está falando uma coisa, mas eles estão falando que é. E você, muitas das vezes, não pode falar, debater, porque eles são os donos da verdade, né? Os quais fizeram as teologias, né? São os donos da verdade, os maiorais, a qual só eles têm o conhecimento. Mas, porém, as Escrituras falam que o Criador usará as pequenas coisas para humilhar as maiores,
tá? As coisas loucas do mundo, tá bom? Então, o reino do eterno se fala que são dos pobres, porque é mais fácil um camelo passar no furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tá bom, pessoal? Então, o que eu venho trazendo a vocês? Eles vão vir, aqui eu venho falando mais, ó, até a ponto de negarem o soberano Senhor. Eles vão vir com essas heresias, que muitas das vezes vocês vão negar, entendeu? O próprio soberano. E isso, pessoal, é coisa que muitos vão cair sobre isso, porque aqui se fala que no fim dos tempos eles vão vir profetizando loucuras e trazendo para dentro dos templos deles, né? A qual hoje eles falam que é a igreja, mas eles mentem para você. Não fala que a igreja é o nosso corpo, tá? E que Deus não habita em santuário feito por mão de homem. Deus não habita lá dentro. Pode ter certeza disso, que as escrituras falam sobre isso. Que Deus não habita em santuário feito por mão de homem. O Criador habita dentro de você, porque aquilo ali é apenas um templo. Tá? E a escritura fala, cuidado com as sinagogas de Satanás. Ele fala claramente, cuidado. Ele está te alertando sobre isso. Cuidado com as sinagogas de Satanás. Está lá nas cartas de Apocalipse, vem falando sobre isso. Povo meu, sai dela para que não se contamine, tá? Com os seus pecados. Porém, Satanás está lá, ó, operando milagres, curas e maravilhas, tá? A qual enganará até os próprios escolhidos. Então, pessoal, o que a gente deve entender sobre isso? Os falsos profetas, certo? Eles ensinam heresias, tá bom? Os falsos mestres, eles vão ensinar, eles vão manipular o povo, trazendo doutrinas e preceitos de homens, tá? Porém, nada que aquilo que a Escritura fala. Porém, eles distorcerão a verdade, eles distorcerão. Em Romanos 1,25 se fala sobre isso. Eles mudarão a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura. Eles vão adorar, o povo vai adorar a criatura em lugar do Criador, a qual é bendito eternamente. Tá bom? E Isaías falava sobre isso, falava... Povo meu, os que estão te guiando, ó, cuidado, tá? Eles destroem os caminhos por onde vocês devem seguir. Isaías 3 fala sobre isso, tá? Lê lá que o povo antigo, Isaías alertava sobre o povo. Mas, porém, aquilo ali, pessoal, aquela mensagem também foi dita para o nosso futuro, tá? A qual a Escritura também está relatando sobre isso. E Isaías ainda profetizou os futuros de hoje, a qual a gente vive. 7 mulheres naquele dia. 7 mulheres são 7 igrejas. 7 igrejas são 7 mestres. Não pensa que esses templos não, tá? São 7 mestres que serão donos de 7 sinagogas. 7 sinagogas de Satanás, tá? Que irão, no caso ali, deixa eu ver se eu acho, para esclarecer isso para vocês, que é muito ruim, pessoal, ser enganado, entendeu? E não admito isso. Assim como você se casa com sua esposa, uma coisa que você ia odiar é ser enganado, certo? Assim o Criador deixou a mensagem sobre a terra para vocês, para a gente pegar e ler. Ler, não, examinar, porque as Escrituras falam, examinais as Escrituras, pois ela testifica de mim. Ó, em Isaías 4, você pode pegar o seu versículo aí e ler sua Bíblia. Lê aqui, ó, capítulo 4, versículo 1. Fala, 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem. Ué, 7... Então, esses 7 templos lançarão mão de um homem. Lançar mão é você, tipo assim, não quero saber dessa pessoa não, e vou largar de mão, tá? Eles só vão fazer isso, vão largar de mão. Aqui, ó. Naquele dia, é no futuro qual a gente estamos hoje.
lançarão mão de um homem, vão lançar mão dele, dizendo, nós mesmas nos vestiremos, nós mesmas nos próprios pães sustentaremos. Porém, ela fala que dos próprios pães dela, elas se sustentarão, tá? Seguindo, pão, pessoal, é doutrinas, tá bom? Elas vão se alimentar das próprias doutrinas. E aqui, e fala mais o seguinte, elas se vestirão das suas próprias vestes. Significa que elas vão enriquecer, porque elas vão crescer diante do povo. O povo se erguerá ela, porque elas estão sendo enganadas, tá? E essas aqui se fala, elas se vestirão dos seus próprios vestes, as vestes a qual elas mesmas comprarão, mas elas não vão querer saber desse homem não, tá? Ó, aí lá embaixo vem falando assim, livrai-nos da nossa vergonha, tá bom? Isso quer dizer que naquele tempo, nos tempos de hoje, esses donos dessas sinagogas, a qual vive operando milagres, curas e maravilhas, eles não vão querer compromisso com o Eterno não, pessoal. Tá? Se fala ali no livro de 2 Pedro que eles vão querer fazer o que com vocês? Comércio. Eles só vão falar de dinheiro, pessoal. De dinheiro. Ó, renda. Eles não vão querer compromisso com você, não vão querer compromisso com Cristo, com o Criador. Entendeu? Eles só vão usar o nome dele. Aqui se fala isso. Só vão querer usar o nome dele. Por quê? Porque usando o nome dele vai o quê? Ó, enricar. E muitos vão cair. Povo meus, que te guiam, te engana e destrói os caminhos por onde deve seguir. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. A Escritura está clamando sobre isso, clamando, gritando sobre isso. Mas só que, ó, deu olhos a qual você vê, mas você não enxerga. Ouvido para ouvir, mas não ouve a voz. Tá bom? A Escritura fala sobre isso. Então, meu povo, vamos observar o que está acontecendo nos dias de hoje, que Satanás, ó, ele opera prodígios, milagres e maravilhas dentro dos templos deles. Cuidado com as sinagogas de Satanás, tá bom? Cuidado, não entre nela, sai dela, povo meu, tá? Para você não se contaminar com elas. Ele é claro sobre isso. Então, meu povo, vamos, os remanescentes que estiver ouvindo a mensagem, vamos se levantar, vamos clamar, vamos falar ao povo a verdade, porque uma andorinha só não faz verão. Porém, eu estou invocando todos os remanescentes, a qual tiver conhecimento disso, falar aos irmãos, entendeu? Vamos quebrar essa coluna, vamos quebrar a espinha dela, vamos tirar essa mentira a qual eles usam. Aqui se fala muito de riquezas, a qual elas comerão dos seus próprios pães, aqui elas vestirão das suas próprias vestes. Que significa o quê? Se elas vão se vestir das suas próprias vestes, para se vestir, ó, tem que ter isso. Ó, financeiramente, eles vão ter, ó, enricar. Lá em 2 Pedro, eles vão fazer comércio de vocês, eles vão querer apenas o dinheiro de vocês. Eles não vão ensinar o que o Eterno fala que vocês têm que fazer. Então, meu povo, agora é a hora, pois o fim dos tempos já está aí. Porém, ó, vai ser salvo apenas aquele povo, tá? Os remanescentes. Então, sai dela agora enquanto há tempo. Há tempo porque Satanás está lá dentro do templo curando, tá? Curando totalmente de Cristo. Cristo passava pela rua, via um aleijado, um cego, um enfermo, um endemoniado. Ali mesmo ele tomava a sua própria atitude e fazia o cego enxergar, o aleijado andar, certo? Expulsava os demônios, porém, fora dos templos, a qual eles não conseguem fazer hoje, porque Satanás está operando dentro das sinagogas, fazendo vocês de escravo, trabalhando, levando dinheiro para ele, e seus irmãos que estão aqui fora, precisando, a qual que era o dízimo, estão morrendo, passando fome, frio, sede, fome, tá? Que se fala sobre isso.
Que não, ó, você, quando entrega o seu dízimo na mão desses lobos gulosos, você não está entregando o seu dízimo, não, você está entregando o seu dinheiro. Dízimo é alimento, porém, a 10ª parte era alimento, tá bom? Tudo que você plantava, dê a César o que é de César. O que era de César? Aquela moeda, certo? Que naqueles tempos era moeda, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Tudo que a terra produz, entendeu? Tirava 10% de tudo que a terra produzia e levava o tribo de Levi, a qual era encarregada a cuidar do dízimo, que eles tiravam 10% para eles, a tribo de Levi, eles tiravam 10% de todo o dízimo, entendeu? E 90% dos dízimos era para dar aos pobres, era um imposto que o povo que tinha plantações pagavam para quê? Para ter chuva do Eterno, a qual abrirá as janelas do céu a chuva para expulsar aqueles gafanhotos e as sementes crescer, o trigo, entendeu? E hoje muitos estão tirando alimento dos pobres, das viúvas, tá? Dos estrangeiros, todos esses que precisam. Vocês não estão dando a eles, vocês estão dando aos lobos gulosos, a qual estão enriquecendo, e os seus irmãos, a qual precisam, estão passando fome, tá? Estão lá precisando de uma ajuda. Tirem o seu dinheiro, 10% do teu dinheiro, vai ao mercado, compre alimento e leve a ele. Pelo menos você vai estar com a sua consciência limpa. E primeiramente que eles não são da tribo de Levi, tá? E o último sacerdote que teve foi Cristo, tá bom, pessoal? E eles não têm direito de pegar o dízimo. Porém, o templo a qual era levado o dízimo era em Israel e hoje não existe, tá? Porém, hoje eles falam que é dinheiro, eles distorceram isso. Pesquisem a respeito do dízimo. Ajude teu próximo, pessoal, porque amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento. E amarás teu Deus acima de todas as coisas, tá? E os lobos gulosos estão aí, ó, só se alimentando, fartando, enriquecendo, e os irmãos cada vez mais lá embaixo, ganhando aquela prosperidade de Satanás, a qual Satanás opera dentro dos templos hoje, tá? E achando que aquilo ali é obra do Criador. Não é isso. Vocês estão sendo enganados. As Escrituras falam sobre outra forma de evangelho, tá bom? Não é dessa forma de prosperidade, não é dessa forma que você vai obter ouro, riqueza, pratas, tá? Você tem que, a tua obra é ajudar o seu irmão. Esse é o mandamento. Ajudarás o seu próximo como a ti mesmo. Você amará a ele como a ti mesmo. Sai dela, povo meu, sai de dentro desses templos, tá bom? O santuário de Deus é vós. O Criador habita dentro de ti, não dentro dos templos. Esses templos são sinagogas de Satanás, a qual Satanás enganou multidões para que pudesse, chegar até os dias de hoje sobre isso, E estão enriquecendo, certo? Enriqueceram e agora já era, pessoal. Agora, se você viu esse vídeo, passe o seu próximo, tá? Para que ele possa examinar também, não fazer igual os fariseus, tá? Os donos da lei, a qual conhecia a verdade e escondia e fazia outras coisas em vez daquilo que o Criador mandou eles fazer. Tá, pessoal? Vou encerrar esse vídeo por aqui e muito obrigado, tá, por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou, dá um like, tá? E ative o sininho aí, pessoal. E até o próximo vídeo, tá? Cuidado com os falsos profetas, tá bom, pessoal? Essa foi a ordem.